um tempinho pro pessoal chegar. Oi pra quem tá entrando agora. Eu sou a Ana, eu sou bolsista da UAB UFSC e hoje a nossa live a gente vai receber a professora Mônica Mota Lino, para conversar sobre o papel da tutoria na EAD. Vou ver se ela já tá aqui pra gente chamar ela. Ainda não, então eu aproveito para ler o currículo dela para vocês. A Mônica, ela é professora do departamento e do programa de pós-graduação de enfermagem na UFSC. Ela é coordenadora de tutoria dos cursos EAD da UFSC também, doutora e mestre em enfermagem, especialista em saúde da família e especialista em educação à distância. E aí, vou ver se agora ela está aqui. Daqui a pouco ela tá chegando. E se o pessoal quiser mandar perguntas, deixa eu responder ela aqui. Então logo ela entra, a gente já chama ela. Bem-vindo todo mundo que tá chegando. Boa tarde, pessoal do Polo AB de Videira. Tem pessoal da enfermagem aqui também. Dá mais um tempinho para ela se conectar. Vamos ver se ela conseguiu. Tô conversando com ela no WhatsApp. As nossas lives anteriores, elas estão salvas no IGTV para quem quiser acompanhar. A gente fala de vários assuntos relacionados à educação à distância, sempre tem um convidado da área. Conseguimos conectar. Oi, Mônica. Tudo bem? Oi, tudo bem? Comigo tudo certo. Então, bem-vinda à nossa live. Eu já li um pouquinho do teu currículo para o pessoal, da tua experiência na área da saúde e como coordenadora de tutoria também tens especialização nessa parte da EAD, né? Então, eu queria te perguntar, para começar, como que você chegou nessa área da educação à distância? Como que eu cheguei? Bom, eu ingressei, então, comecei a trabalhar com EAD em 2003, no qual eu ingressei num projeto que era uma avaliação de impacto de cursos na modalidade semipresencial, né? Que é uma outra modalidade. E foi bem interessante, assim, porque foi meu primeiro contato e até então eu confesso que eu tinha um certo preconceito, né? Com EAD eu pensava, nossa, como que as pessoas aprendem, né? Sem a presença física de um professor e tal. Mas à medida que eu fui conversando com as pessoas e avaliando e vi que o impacto, né, desse curso foi muito positivo para as pessoas e que a EAD realmente ele tem uma função essencial, principalmente para quem mora no interior, para quem está à margem do acesso, né? Então eu comecei a mudar minha visão a partir dali, né? Na ocasião a gente tinha um grupo de pesquisas aqui na universidade, o Eden, que é um grupo que eu faço parte até hoje, e ele ficava lá no prédio da Secretaria à Distância da UFSC, né, onde é o CIAD hoje. Então, lá eu acabei me envolvendo com vários cursos também, né, modalidade EAD de fato. Então, ali já fui tutora, fui estudante, aí já aprendi como que era essa função de coordenação de tutoria, e fui me encantando, e de lá para cá, até hoje, sou envolvida com isso, sabe? Então, acho que é isso. E explica um pouco assim, para o pessoal o que é a tutoria e como que ela funciona na modalidade EAD. Então,
tutorar, né? Tutorar, na verdade, nada mais é que acompanhar, né? Fazer a tutoria de algo, acompanhar algo, né? Hoje, então, aqui na universidade, como disseste bem, né? Eu tenho até 20 horas, né, que eu dedico para o EAD da universidade e ocupo, né, essa função de coordenação de tutoria. Então, a coordenação de tutoria, no meu caso, eu acompanho tutores, né, indiretamente os cursos, né, que são modalidade EAD, e o tutor, então, é uma pessoa que acompanha virtualmente um grupo de estudantes, né, um grupo de alunos. Então, há um pouquinho uma diferença entre o papel de um professor e um papel de tutor, né, porque o professor é aquele que elabora conteúdo, é aquele que ele, enfim, prepara todo um ambiente virtual de aprendizagem, e o tutor é aquela pessoa que orienta o estudante nessa caminhada, sabe? Então, vamos supor, né, que eu sou tutora de um curso X, eu sempre estou lá com o meu grupo de estudantes sinalizando, olha, tem que fazer tal atividade, né, quando o estudante precisa de ajuda em alguma atividade, eu estou lá disponível para isso. Então, eu faço todo esse acompanhamento, né, dos estudantes, né, dos cursistas que estão inseridos nessa modalidade ao longo de sua trajetória, entende? Então, Uhum. eu penso que é nesse sentido. Hoje, né, na coordenação de tutoria, na verdade, o papel é um pouco mais ampliado, né? Que esse papel que eu mencionei. Porque além de ter o acompanhamento dos tutores, acaba que eu também tenho um papel importante na parte de pesquisa dos cursos. Então, sempre a gente tem que ficar observando os projetos políticos, né, pedagógicos dos cursos, observando como se tem evasão, se não tem evasão, né, que isso faz parte do sistema de tutoria. E toda a parte estatística, né, que envolve o trabalho do EAD, né, para redirecionar todas as ações que a gente faça num âmbito mais de gestão, né? Então, por exemplo, quando é necessário ampliar o número de tutores para ser compatível com o número de estudantes, quando é necessário abertura ou fechamento de algum curso, enfim. Então, são N coisas que essas estatísticas de gestão que a coordenação de tutoria faz, auxilia todo o papel de gestão como um todo, né, aqui na Universidade Aberta do Brasil, então dá todo um suporte nesse sentido para que ações sejam tomadas em termos de melhoria, né, dos cursos, né, e qualificação. Uhum. Até a nossa próxima pergunta era quais são as suas funções como coordenadora de Ah, já tutoria? falei Você um falou um pouquinho, hein? pouco. Já E não antecipei. sei se tu tem mais alguma coisa que acrescentar em relação à sua relação com os tutores. Ela é mais direta? Como que funciona? Ah, então, hoje aqui, o que ocorre, né? Existem coordenadores de tutoria que eles trabalham, às vezes, apenas num curso, né? Então, eu trabalhei como coordenadora no Federal Fluminense, no Rio, aqui na UFSC, né, em outros cursos, enfim, já tive esse papel. Mas é diferente você acompanhar um grupo, sei lá, com 20 tutores, né, e que com mais, sei lá, 2.000 alunos, enfim, do meu papel hoje, que acaba que a gente tem, acabo que eu sou a única coordenadora de tutoria institucionalmente falando, né, da universidade. A gente tem vários cursos, muitos tutores, e envolve uma dinâmica bem complexa, porque cada curso de graduação, ele tem uma liberdade, uma autonomia na gestão do seu processo de trabalho, entende? E a própria relação com os tutores muda nesse sentido. Então, o que eu faço, né? Eu dou um suporte na contratação de tutores, no caso, processo seletivo, nos editais, né? Dentro dos cursos, eu acompanho se realmente os tutores estão lá presentes, fazendo o seu trabalho, faço orientações, faço as capacitações com esses tutores. Então, muitos que chegam, né? Às vezes não têm algum conhecimento ou é necessário, né? Bom, e a capacitação permanente, né? Como um todo, de tutores, de professores conteudistas, né? Enfim, do coletivo, né? Que envolve AD, que é importante, porque a gente está sempre trazendo melhorias, sabe, para o ambiente. Recentemente, aqui Uhum. na UFSC, a gente atualizou o nosso Moodle, né, por exemplo. Então, com essa atualização, algumas mudanças em instalação de plugins novos, a gente tentou modernizar, né, o nosso ambiente virtual, e isso requer realmente capacitações das pessoas, né, para aprender o uso, né, desses novos recursos, tal. Então, o meu papel, ele acaba sendo relacionado não apenas com o acompanhamento dos tutores, mas também toda essa questão de capacitação, né, institucional e tal. Quando é necessário, eu atuo
diretamente com os tutores. Eu já fiz isso esse ano, né? Por um período, eu fazia acompanhamento imediato, direto, com tutores em alguns determinados cursos, né? Então, quando às vezes é necessário que eu esteja lá presente e que realmente faça orientações gerais e mais imediato. Então, a gente faz, quando eu fazia esse acompanhamento em alguns cursos, né? Agora, com a pandemia, mudou um pouco a dinâmica, mas enfim, nós tínhamos, assim, reuniões presenciais, né? Então, era um momento para a gente tirar dúvidas em relação às disciplinas, em relação à orientação de TCC, como que se dá nesse processo, a própria capacitação pedagógica para o tutor trabalhar em uma disciplina, né? Então, os professores também têm essa mediação, né? Porque os professores das disciplinas, eles têm que dar orientações de correção de atividade, de conteúdos novos que são inseridos, né? Então, acaba que a coordenação de tutoria, no meu caso, faz muito essa mediação, né? Entende? Olha, nesse momento, então, o professor de tal disciplina, ele precisa realmente fazer uma capacitação pedagógica com os tutores, né? Para que realmente o andamento das atividades seja assim, assado. Tudo que eu estou te trazendo, na verdade, são os bastidores, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali fazendo um curso na modalidade AD não fazem ideia o que tem por trás, assim, porque é toda uma organização, né, de um sistema mesmo de tutoria que envolve o trabalho de muitas pessoas, desde um design instrucional, uma pessoa que vai lá, faz correção de conteúdo, o professor muitas vezes ele cria um conteúdo escrito, uma mídia, né, que é necessária converter em vídeo, enfim, outro tipo, né, e acaba que envolve toda a dinâmica. A coordenação de tutoria, ela tá ali do início ao fim, né, o difícil às vezes é até canalizar ou focar, né, num determinado aspecto, porque realmente envolve muita coisa. É interessante saber dos bastidores, né? Que é muito mais complexo do que a gente imagina. Ainda mais pessoas que não têm tanta relação com a EAD já têm um olhar diferente. É importante a gente conhecer o que acontece por trás, né? Tem bastante trabalho. Ai, com certeza. Envolve uma equipe enorme, gente, assim, de pessoas, né? O estudante, ele vai ali, ele faz o login, a senha, ele entra e tá lá, né? Tá lá prontinho. Mas até chegar lá, sabe, envolveu todo um processo, né? E toda uma dinâmica, uma mobilização de muita gente, né? Que é o que torna também singular esse processo, né? Eu acredito, e enfim, é muito bacana. Eu sou uma apaixonada por isso, então eu sou suspeita. Bom, eu vou passar para a nossa próxima pergunta, que é para saber quem que é o tutor, qual que é a importância dele no ensino à distância e na tua experiência de coordenadora, como que é a relação deles com os professores? Ah, certo. Bom, quem é o tutor? Aqui a gente, quando conversa, eu costumo, né, falar que, para mim, né, no âmbito do EAD, é uma pessoa central, importantíssima, né? Num curso de graduação, então, como a gente tem aqui, é fundamental, porque como o tutor é aquela pessoa que está ali acompanhando o estudante do início ao fim, o papel que ele desenvolve é muito importante para que esse estudante se mantenha motivado, né, para que ele se mantenha em dia com as atividades. Eu diria para ti que, às vezes, o bom trabalho do tutor, lógico que outros fatores influenciam, né, mas o bom trabalho de um tutor, ele reduz drasticamente a taxa de evasão de um curso, né, porque acaba que, assim, vou dar exemplos para ti, né, já trabalhei muito como tutora, mas na época que eu trabalhava direto em cursos, imediatamente em cursos, em coordenação de tutoria, a gente tinha, para te ter uma noção, um quadro que nós sabíamos a data de aniversário dos estudantes, né? Então, os tutores sabiam, por exemplo, o dia que seus alunos, né, tutorados, faziam aniversário e mandavam mensagens de aniversário. Era mensagens de Páscoa, Natal, tudo quanto é data festiva. E tinha uns momentos síncronos que a gente criava de grupo de estudos, né? Entre tutores e seus estudantes, e aquilo fortalece muito o vínculo, sabe? Então, era muito comum, quando a gente fazia uma reunião de tutoria, por exemplo, nós conhecemos os alunos pelos nomes, né? E muitas vezes eu chegava para o tutor lá, tá, e aquela tua aluna, ela entrou em licença maternidade, como foi o parto? Uma coisa que acaba que o estudante, a gente se envolve, são pessoas, né? Por trás da tela, por trás do computador, são pessoas como nós, né, que têm uma vida. Então, acaba que o processo educativo como um todo, ele também tem que ter essa visualização
do contexto social das pessoas, né? De suas vidas, de suas histórias, entender seus momentos, né? Então, atrasos em atividade, né? Muitas vezes o próprio estudante sinaliza se ele tem uma fidelização com esse tutor, né? Se o estudante ele é bem envolvido com o seu tutor, ele vai sempre deixar o tutor ciente, assim, ó, olha, não vou conseguir entregar porque eu vou viajar. Aconteceu recente, né, conosco. Tô dando exemplos reais, né? Uma estudante nossa que viajou com o namorado, foi para Londres, tal, e veio a tal da pandemia e eles não podiam voltar e não sei o quê. E ela disse que estava ruim de acesso e ela já sinalizou para o tutor, né? Infelizmente, eu vou atrasar em algumas atividades, não vou poder. Então, a gente sabe, né? E quando faz a reunião ou quando a gente conversa, o tutor fala, ó, ela tá em Londres lá ainda, tá lá presa, nanana. A gente acaba se envolvendo com a vida das pessoas, sabe? É muito encantador, né? Muito tempo que eu trabalhei no Mais Médicos, então ali nós tínhamos turmas com muitos alunos cubanos, por exemplo, né? Do programa Mais Médicos que vinham para o Brasil. As pessoas envolvidas nesse programa são obrigadas a fazer uma capacitação, uma especialização na área da saúde, né, em SUS, para poder compreender a dinâmica de saúde, né, do país e aqui, né, se integrar às equipes. Então, era muito ímpar, né, singular você conhecer pessoas de vários lugares, né, e acompanhar momentos até dessa pessoa, dela dizer assim, olha, você é meu melhor amiga, porque às vezes veio para cá, tá longe da família, então, quando tinha apresentação de TCC, quando tinha encontros presenciais, que a gente encontrava pessoalmente essas pessoas, né, e na época que não tinha pandemia, as pessoas me abraçavam, assim, ai, é tu, não sei o quê. Olha, tu é bem diferente do que eu imaginava, porque às vezes a gente tá só olhando a fotinho ali, né, no ambiente virtual, mas aqui ao vivo é diferente e tal. Então, era uma coisa muito bonita, na verdade, né? Você se envolve com vidas, com pessoas, com histórias, né? E o tutor, ele faz muito isso, ele faz um papel muito lindo, na verdade, né? De fazer esse acompanhamento, de conhecer os seus estudantes, os seus momentos, né? E tá sempre ali tentando ajudá-lo a concluir, né, essa sua trajetória com êxito, né? Com propriedade, com um bom aproveitamento. Eu digo para ti assim que é singular, né? Uma tutoria bem feita, uma coordenação de tutoria bem feita junto aos tutores, é o que faz com que o curso evolua bem, ande bem, entendeu? Com fluxo de informações bem organizados, né? Em que ninguém está perdido, acho que o mais importante é isso. Então, as coisas andam muito bem. Então, é um sucesso para qualquer curso, assim, de graduação ou de pós-graduação. Uhum. É interessante saber dessa parte de se envolver, que tem bastante empatia com as pessoas, né? Conhecendo as histórias. Eu vou te perguntar uma questão aqui que a Fernanda trouxe, que é Ah, se o tutor é sempre graduado na área do curso. então, depende, sabe? Depende. Tem tutorias que eu participei que é uma exigência na hora do edital, do processo seletivo, pode ser exigido isso ou não. De modo geral, aqui onde eu estou hoje, na UAB, nos cursos de graduação da UFSC, é exigido pelo menos uma formação, seja de graduação ou pós-graduação, na área afim, né? Então, se eu sou do curso de biologia, eu vou ter que ter alguma formação nessa área. Se eu sou do curso da administração, vou ter que ter alguma formação na área da administração, enfim. Mas eu já participei de outros cursos que não necessariamente a pessoa contratada era daquela área, né? Esse curso que eu te sinalizei de atenção básica, por exemplo, do Mais Médicos, eu sou enfermeira, né? A minha formação é enfermagem, mas eu tanto orientava médicos, quanto a gente tinha uma época um curso de atenção básica que é médico, dentista, enfermeiro, né? Então, mesmo eu sendo enfermeira, eu fazia orientação de outras áreas, né? Não sou da área exatamente, mas o processo de tutoria, ele não vai mudar drasticamente o acompanhamento daquela pessoa nas atividades, né? Eu penso que quando o tutor não é da área, a coordenação de tutoria tem que estar sempre fazendo capacitações até para que tenha um entendimento desse objeto, sabe? De estudo. Então, isso influencia. Quando o tutor ele já é da área, é mais fácil, eu confesso, né? É muito mais fácil, porque
até para responder as dúvidas dos estudantes, é mais fácil, né? Ele vai te solicitar menos, vou ser bem sincero. Se ele não é da área, ele vai ter que ficar solicitando o professor, entende? Então, por Uhum. exemplo, se eu sou tutora do curso de administração, eu sou enfermeira, eu não sou administradora, né? Pode ser que tenha uma dúvida muito específica de uma disciplina que eu não saiba esclarecer. Então, por mais que eu também estude os conteúdos e tal, a coordenação de tutoria teria que fazer um trabalho comigo muito forte, né, para conseguir responder esses estudantes, né, na área técnica mesmo, ou teria que ter uma ponte muito forte com o professor daquela disciplina. Então, eu sou tutor, o aluno veio com uma dúvida que eu não sei, eu vou mandar para o professor, então o tutor vai fazer essa ponte, sabe? Mas Uhum. é possível, Fernanda. A nossa outra questão que eu tenho aqui você falou um pouco que em tempos normais vocês às vezes se encontram presencialmente para fazer reuniões. E como que é a atuação dos tutores e até o seu trabalho agora durante a pandemia? Porque a gente tem, como eu falei, o tutorar é acompanhar, né? O papel do tutor. Nós temos, legalmente falando, existem legislações, né, no país que indicam que mesmo um curso totalmente EAD, que a gente fala 100% EAD, um curso EAD, ele tem que ter momentos presenciais, obrigatoriamente. Então, seja para fazer uma avaliação, né, provas, seja para apresentação de TCC. Então, é legislação. Com a pandemia, isso foi por quanto abolido, né? Então, está tudo EAD mesmo, inclusive os nossos cursos de graduação, que são presenciais, estão nesse sistema remoto, por causa da pandemia. É um momento de excepcionalidade, né? Eu digo para ti o seguinte, uma coisa muito louca isso, né? Porque os nossos cursos de graduação EAD, eles não pararam, né? Porque eles são EAD e só foi cancelado o presencial, mas eles melhoraram significativamente com a pandemia, tá? Então, foram desenvolvidas muito mais ferramentas nessa área EAD por conta da pandemia, porque há uma necessidade social grande, né, que envolve isso. Uhum. No entanto, eu percebo assim que os próprios estudantes que já estão na modalidade EAD, com a pandemia, ampliaram muito a sua produtividade, né? Então, eles mesmos, talvez também, ou muitos por estar em casa, ou por entender nessa situação, ou se envolver mais com a questão virtual, com o home office, né, que muita gente está fazendo, há realmente mais tempo de acesso dos estudantes, né? E o próprio trabalho dos professores e dos tutores, ele mudou, tá? Então, as nossas reuniões, quando são necessárias, elas são virtuais, né? Como a gente não faz, né? Nem, não expõe ninguém ao risco, então é sempre feito reunião realmente virtual. Com relação às aulas, muitas vezes o professor, ele ia lá, ele postava uma videoaula gravada e deixava, e pronto. E momentos síncronos, né, ao vivo, os momentos ao vivo, eles eram raríssimos ou não tinha, inexistentes. Raros ou inexistentes antes da pandemia. Com a pandemia, potencializou absurdamente o uso ampliou as webconferências, os momentos síncronos, né, essas plataformas que permitem esse tipo de webconferência, de momento síncrono, ampliou muito. E com isso, muitos professores do EAD começaram a fazer atividades síncronas. Isso dá uma dinâmica diferente para o curso, sabe? Então pensa, às vezes eu sou um estudante de um curso e que eu fiquei lá primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto semestre, quinto semestre, e eu só encontrava um tutor no polo, presencialmente. Existe um tutor, às vezes, lá presencialmente no polo para fazer a prova, para ajudar na hora da prova. E, às vezes, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o meu tutor EAD, aquele virtual mesmo, né? Uhum. Depois que a gente começou a implementar momentos síncronos, ao vivo, né, no ambiente, ficou muito mais dinâmico, os estudantes entram e conversam, né? Aqui, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, as lives, né, da UAB. Poxa, isso aqui é uma coisa que não tinha antes, que agora é super importante, é um contato com a pessoa ali ao vivo, né, vendo ela falando,
e não é o meu caso neste momento, mas se estiver em casa, é criança correndo atrás, na frente, a entender que aquela pessoa também é um ser humano como eu, também vive numa casa, existe, é de carne e osso, sabe? E isso mudou muito as relações entre as pessoas. A pandemia mudou muito as relações entre as pessoas. Eu te digo até na questão de afeto, né, de vínculo, né? Aproximou, é louco, porque o virtual aproximou com uma pandemia, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, eu acredito que sim, como que é a atuação deles, acho que está respondido. Na sua visão, como que seria ou como são os cursos EAD sem os tutores? Ah, certo. A gente tem modalidades de cursos que são autoinstrucionais, né? Ou seja, que não tem a presença de um tutor, de uma pessoa ali. Então, como que funciona? Existem cursos que a gente chama MOOC, né? Que são o Massive Online Open Courses, são os cursos para muitas pessoas, abertos, né, e virtuais, que são gratuitos, né? Esses cursos você entra, você vai lá, faz a sua inscrição, tem link, e você estuda, você mesma, dentro da gestão do seu tempo, estuda e cumpre as atividades e as dinâmicas do ambiente, e a partir de determinados pré-requisitos, né, se você atinge aqueles pré-requisitos que são determinados pelo sistema, você certifica. Então, sem a presença de nenhum tutor, ok? Então, nenhum tipo de atividade síncrona. Então, existe, mas não curso de graduação, né? Curso de especialização. Esses cursos não têm essa modalidade autoinstrucional, né? Ele realmente tem aquelas pessoas que estão ali no dia a dia envolvido. Seriam cursos de menor magnitude, né? Até um curso de extensão, outras propostas, magnitudes diferentes, são possíveis de ser, né, dependendo do objetivo dele, de ser realizadas sem o tutor, né? Só nesse sentido virtualmente. E você já falou, mas não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar, tipo, como que seria sem um tutor hoje um curso de graduação? Você falou um pouco de evasão, teria outra questão que pegaria. É muito difícil, assim, você desenvolver um curso de graduação sem tutor, porque as pessoas, elas precisam desse acompanhamento, né? Eu digo assim, que o EAD, ele requer muito uma disciplina, sabe? De quem faz. Uma disciplina, assim, ó, de se organizar no seu tempo, nas suas atividades, no seu dia a dia. Acaba que o tutor, ele ajuda, ele colabora muito com isso, entende? E um curso de graduação, ele é um curso longo, né? Um curso de anos, muitas vezes. Então, fazer de modo autoinstrucional não é possível, né? Legalmente falando, não pode, né? Tem que ter a presença da tutoria. Mas daria um trabalho muito grande, eu penso, para os professores, um trabalho maior, porque o professor talvez tivesse que fazer esse papel de tutor, entende? Uhum. Como de fato ocorre às vezes, tá? Não vou negar para ti que já aconteceu, né? De ter às vezes professor que atuava como um tutor mesmo, não apenas o professor da disciplina, mas que fazia esse acompanhamento, entende? Mas eu acho complicado, assim, o coordenador do curso também teria que assumir para si muitos papéis nesse sentido, de acompanhamento de estudantes, né, de acompanhamento, enfim, do andamento da atividade, mas é complexo, olha, fazer um curso, assim, graduação, especialização sem tutores, eu penso que hoje, assim, inimaginável, mais Por isso que difícil. é obrigatório. É, Bom, eu vou para minha última questão. Se o pessoal quiser fazer mais perguntas, estamos abertos. A última questão que eu quero saber de ti é como que você observa o que a pandemia trouxe, ou o que ela vai trazer para a educação à distância. é aquela coisa, né? A gente tem a pandemia, ela veio, ela é ruim, claro, mas ela trouxe coisas boas, assim. São efeitos colaterais positivos da pandemia, né? Então, quando a gente se viu numa pandemia em que as pessoas estão todas virtualmente, primeiro, eu vejo hoje, de modo muito significativo, a inserção
por exemplo, de professores dentro do ambiente virtual, que isso não existia um tempo atrás, né? Então, os professores, muitos eles dos cursos presenciais, por exemplo, eles estão tendo que se capacitar para entender melhor a dinâmica, a ferramenta do EAD, né? O EAD, infelizmente, ainda existe preconceito social, né, em relação a EAD, um preconceito grande, assim, e eu acredito que muitos preconceitos é desconhecimento, né? Ele parte muitas vezes de um desconhecimento, né? E acaba que agora as pessoas estão se apropriando um pouco mais, entendendo. Nesse momento, assim, a gente tem uns cursos, até aqui pela UAB também, nós temos cursos de formação, de capacitação, né, da comunidade em geral, isso inclui professores também. E muito do que eu ouvi até nos momentos que tinham acessado o ambiente virtual. Oi, tá me ouvindo? Tava ali? Travou um pouquinho, mas voltou. Então, muitos professores, assim, que não tinham muito acesso ao ambiente virtual, não acessavam ou que nunca tinham acessado, e que quando começaram a fazer os nossos cursos e começaram a conhecer melhor o funcionamento dessas ferramentas, mudaram essa perspectiva em relação ao EAD. Então, são relatos assim reais que dizem, poxa, eu não imaginava, por exemplo, a gente usa a plataforma, o ambiente Moodle, né, que é um software, enfim. O Moodle hoje, aqui na UFSC, né, muita gente nunca nem tinha entrado. E agora com a pandemia, ele está sendo usado, né, por todo mundo. Enfim, acaba que a gente nunca mais vai ser as mesmas pessoas quando acabar essa pandemia. Mesmo os cursos presenciais, eles vão incorporar muita tecnologia, muitas aulas, muita coisa que está sendo produzida agora em termos de conteúdo digital. Ele depois vai ser ainda reaproveitado, usado, mesmo para os cursos presenciais, né? Quando acabar essa pandemia, espero que logo, se Deus quiser. Mas acaba que a EAD, que foi a pergunta que você fez, ela ganhou uma visibilidade muito grande. Então, a pandemia, ela trouxe uma visibilidade para a EAD que não tinha antes, né? E isso traz um significado relevante, porque quando a gente tem um problema, né, socialmente falando, nós e também os pesquisadores, professores, estão trabalhando para tentar solucionar e melhorar esse problema. Então, quando o enfoque com a pandemia passou a ser o EAD, por exemplo, a gente está conseguindo incorporar muitas melhorias que antes era mais difícil, muita coisa, muitas tecnologias vieram. Então, eu posso te dar exemplos, assim, por exemplo, nós conseguimos fazer webconferência, aula, sala de aula virtual, eu digo, dentro do ambiente Moodle, né? Então, atividades síncronas, eu vou lá, entro e faço. Eu te digo que dentro do Moodle, nós não conseguíamos fazer webconferência com outras plataformas, ok? Não tinha como inserir uma sala de aula virtual lá do Google Meet, dentro do Moodle. Não tinha como abrir uma sala de aula dentro da nossa plataforma, né? Eu não sei se eu estou sendo clara. Com a pandemia, as pessoas tiveram que correr atrás, entendeu? Então, hoje a gente consegue plugin para instalar o Zoom dentro do Moodle, o Google Meet dentro do Moodle, enfim, outros tipos de recursos, encher o nosso Moodle de recursos, porque foram desenvolvidos agora, durante a pandemia, né? Porque era um problema que se tinha e se partiu de uma necessidade social, foi desenvolvido. Então, nesse sentido, a pandemia ela agregou muito para o EAD, né, em termos de tecnologia. A própria atualização do Moodle, né? Então, o Moodle é um software livre, ele é gratuito, pode ser baixado por qualquer pessoa na sua casa e fazer um curso ali. Mas, enfim, aqui a gente tem um servidor UFSC, né, que armazena muita informação a partir dos Moodles que a gente tem. Mas nós conseguimos hoje, por exemplo, da pandemia para cá, o Moodle teve mais atualizações que os últimos 5 anos, entende? Então, se você for pensar, né, tá sempre ali, agora a gente tá na 3.9, daqui a pouco a gente já vai estar na 4, daqui a pouco na 4.2 e assim vai indo, porque à medida que vão surgindo necessidades, o próprio Moodle também está se melhorando, né, está se desenvolvendo para atender a essas necessidades.
E eu acredito que isso traz ganhos muito significativos para a EAD, né? A gente conseguiu evoluir, potencializar tecnologicamente falando mais rápido, né? E isso indiretamente também agrega qualidade no processo de trabalho, né? Dos tutores, dos professores, dos gestores em geral do curso. Ele agrega muito também para o estudante, né? Porque agora eu tenho disponível para o estudante muitos recursos que antes não tinha. Posso te dar outros exemplos, né? Era muito difícil você ver em ambientes virtuais gamificação, jogos, né? A gente costuma fazer cursos aqui, né, pela UAB ofertar sobre gamificação. Então, era uma coisa até muito tempo impensada, até nos cursos que são presenciais e que usam o Moodle, a plataforma, como um suporte, não tinha isso. Então, como hoje eu divido o meu tempo, né, com a enfermagem e com a EAD. Lá na enfermagem, por exemplo, disciplinas que eu estou, que há um tempo atrás nem se cogitava colocar ali uma atividade, um game dentro da disciplina, hoje tem professores, não estou falando de mim, outros até, desenvolvendo jogos e jogos virtuais para aprender esse estudante, para atrair esse estudante, entendeu? Para tentar, são elementos que estão sendo incorporados que torna de muito mais qualidade, muito mais atrativo o ambiente virtual que antes, né? Então, eu te digo que a pandemia, nesse sentido, ela agregou muito para as pessoas, né? Agregou, né? Nesse sentido. E eu espero que isso perdure um pouco, né? Que isso continue, né? No pós-pandemia, né? Então, acho que essa é uma esperança que a gente tem aqui, é que realmente isso melhore cada vez mais. Legal. É, eu estou acompanhando aqui, não apareceu nenhuma questão para mim. Não sei se para ti apareceu alguma coisa. Não, tem aqui pessoas. Olá, pessoas que estão ao vivo conosco. Tudo bem? Alguém tem alguma 2 pessoas dúvida? agora. Alguém quer saber como funciona alguma coisa, para que serve alguma coisa? Vou deixar. Não Essa achei live muito. vai ficar gravada também, o Ah, pessoal vai certo. assistir, vai poder aprender. Eu vou aproveitar também para te agradecer o tempo que tu tirou para conversar com a gente, te agradecer por aceitar o convite. Ó, a Letícia respondeu lá. E a sua participação na live de hoje tipo, foi muito importante para a gente conhecer um pouco mais da EAD, né? São vários pedacinhos que a gente desconhecia, ou quem está lá dentro conhece, mas o todo é bem complexo, né? Acho que essa sequência de lives que estão sendo feitas. Olá, Luan! Essa sequência de lives que estão sendo feitas pela UAB, uma vai agregando a outra, né? Eu acho que se o pessoal for assistir outra da semana passada, eu acompanhei, eu tenho acompanhado, né? Eu penso que cada convidado que vocês trazem abordam aspectos, né, diferentes. Isso ele vai acabando dando uma visão bem completa, né? Bem mais dada a complexidade que é a dinâmica, né? Ó, é Que bom. possível pessoas externas da UAB realizarem atividades de tutoria? Como funciona? Assim, Letícia, para a gente trabalhar hoje aqui na UAB, são os cursos de graduação, né, EAD. A gente tem que ter algum tipo de vinculação com a UAB, né, para poder estar inserido até mesmo no ambiente virtual, né? Não é qualquer pessoa que entra, que acessa. É possível pessoas externas à UFSC realizar atividade de tutoria, participando dos processos seletivos e aí tendo uma vinculação com a UAB, com a UFSC, certo? Sem vínculo, existem possibilidades. Então, a gente tem estudado, assim, Letícia, algumas possibilidades, aqui mesmo, aqui eu vou falar do nosso exemplo, né? Nós estamos ventilando possibilidades, por exemplo, que estudantes de mestrado, doutorado, façam, por exemplo, os seus estágios de docência, né? Que são estágios como disciplinas que alunos de mestrado e doutorado fazem durante o seu percurso acadêmico para aprender a ser professor, certo? Então, a gente estava ventilando essa possibilidade de inserir estudantes para fazer esse estágio de docência conosco, com essas atividades de tutoria, no caso também, né? Junto ao professor, na verdade, né? Como um aprendente, ou assumindo junto com o professor, né? Com seu orientador, de modo geral.
Então, são possibilidades, né, que a gente está vendo questões legais também em relação a isso, como que funcionaria. Então, conversas que a gente está tendo com coordenadores de curso, porque do ponto de vista prático, e agora eu vou te falar da Mônica no presencial, não é? Nós temos hoje muitos estagiários de docência que são inseridos nas nossas disciplinas e que, como a gente está agora no ensino remoto, eles também estão. Então, eles estão ali dentro do Moodle, virtualmente, fazendo exatamente o que poderiam fazer no EAD, entendeu? Acho que até por isso que surgiu essa ideia da gente, quem sabe, agregar, né? Eu penso que para a formação das pessoas, isso seria uma experiência muito interessante, né? De compreender um pouquinho mais de como que funcionaria esse mundo virtual, né? Que é um mundo virtual, a partir de uma experiência de estágio, né? De estágio de docência, que é uma disciplina, né? E que agrega créditos também para os estudantes de pós-graduação. Mas outros tipos de pessoas, assim, externas, que não sejam nesse tipo que eu estou falando, talvez mediante, assim, autorização de coordenação de curso, mediante uma formalização, tem que ter alguma formalização, entende? Alguma vinculação ou formalização, oficialização disso. É até possível inserir, tecnicamente falando, é possível, né? Mas tem que ver as questões legais e realmente autorizações, às vezes a gente pode depender de algumas autorizações para que isso ocorra, né? Seguindo ainda, porque eu falo bastante, Letícia, acaba que quando uma pessoa ela é inserida no ambiente virtual, ela acaba acessando e participando do que eu te falei aqui, que eu falei antes, que é a vida das pessoas, né? Se a pessoa entra como tutora ou para dar um suporte para tutor ou para professor, ele vai ter acesso, por exemplo, às atividades acadêmicas dessas pessoas. Então, vai saber histórico escolar, vai saber o desempenho, vai ver as atividades avaliativas, né? Isso é uma privacidade do estudante, né? Hoje, se vocês entram, vocês podem acessar os cursos, vários cursos que estão como recursos educacionais abertos, né? Esses cursos que eu falei que a gente está fazendo de formação, muitos via um projeto de extensão da UFSC, ProEx, eu tenho colocado eles como cursos abertos para toda a comunidade externa, né? Então, se você, Letícia, quiser lá entrar no nosso curso, você vai acessar todos os materiais didáticos, tudo que o professor desenvolveu, né? Agora, você não vai conseguir ver, por exemplo, os fóruns que os estudantes estão participando, atividades avaliativas em geral, porque senão isso seria uma exposição da intimidade, da vida, enfim, da trajetória acadêmica que faz parte do estudante, né? Então, é possível a pessoa externa realizar atividade de tutoria? De tutoria, acho que eu respondi, né, Letícia? Responde, Aqui. Letícia, se você ficou claro para você. A Eu Letícia aproveito, está aqui. Ah, diga. desculpa te cortar, você falou de processo seletivo, eu fiquei em dúvida. É uma prova que é feita, algumas provas para contratação de tutor? Sim, sim. Quando a gente vai contratar um tutor, é feito um edital. Aqui, via UAB, existe todas, assim, regras que vem da CAPES, né? Essas regras já, então, a gente segue legislações, trâmites oficiais, em que a gente faz o edital, ele fica 30 dias aberto para as pessoas se inscreverem. Cada curso tem uma determinada autonomia também nesse edital, no modo como vai selecionar o tutor. Então, tem cursos aqui que, por exemplo, olha o currículo, então é feito pontuação do currículo, né? Então, se já foi tutor, pontua mais, geralmente, né? Quando você já é tutor, tem os critérios, né, do currículo que determinam experiência em AD, pontua, se já tem mestrado, doutorado, isso pontua. Então, é feito sempre análise curricular, todos fazem, nunca vi, né? Então, a primeira etapa é a pessoa atender os pré-requisitos para entrar, né? Então, às vezes o curso diz, tem que ter, que nem a pergunta da Fernanda, tem que ter formação em tal coisa. Então, aí já é uma barreira, né? Digamos assim, já é uma etapa. Então, uma peneira, entre aspas. Depois, a pessoa vai lá, se inscreve. Então, geralmente é feita análise curricular. E outros cursos cada curso agrega o que considerar pertinente, né? Então, tem cursos que fazem entrevistas com as pessoas, que agora tem sido feito virtualmente. Tem cursos que faz prova. Então, recentemente a gente teve, né, um edital, acho que uns 2 meses atrás, em que tinha prova.
né, para o ingresso das pessoas. E isso daí é um desempenho, de acordo com o desempenho, aí é feita toda uma análise, tem os pesos, né, de avaliação, mas e aí depois é publicada, a pessoa é contratada e fica bem feliz conosco. Muito tempo. Eu não sei. Legal. Respondi, né? Respondeu. Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa. Pois agora, acrescentar, eu gostei de estar aqui conversando. Ó, podia me chamar já toda quinta. Eu Que é também gostei legal, ó, é muito. legal, ó. Eu vou te falar que eu já participei bastante, assim, ontem mesmo. Ontem mesmo eu participei de uma atividade lá com a Federal do Pará, tudo que realmente eram para falar de tecnologias educacionais e virtuais e N coisas. Eu tenho participado, mas te confesso que via Instagram a primeira vez. Que eu faço uma... Mas eu achei bacana, achei legal, prático, me agradou realmente. E estou bem contente, olha. Então, muito obrigada Legal. também pelo convite, viu? A ti, o Rafael também, né, que fez o convite, Rafael Moré. Então, quero Uhum. agradecer, aproveitar, mandar parabéns para o Isaías, que hoje é aniversário dele. Trabalha aqui nós três. E é isso. Legal. Muito obrigada, já te falei, né? Que foi muito importante a tua participação para a gente entender mais um pouco da EAD. Eu agradeço também quem está acompanhando a gente, agora são 10 pessoas, e eu aproveito para falar para todo mundo, para você também que já acompanhou algumas lives, que na semana que vem, na próxima quinta, dia 29, 18 horas, tem mais uma live com o Isaías Scalabrini. Ah, o aniversariante do dia? Legal. Ele. E aí ele vai falar sobre o papel da governança na EAD. Então fica o convite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Mônica. Até. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite.